O mais grave disso tudo é a questão alimentar. A guerra na Ucrânia agravou uma situação que já era muito preocupante, indiretamente por conta da pandemia da Covid-19 ou até mesmo por problemas que o planeta vem enfrentando. O que impede a guerra de escoar aquilo que é a safra do leste europeu. A insegurança alimentar, que é a dificuldade que uma pessoa tem de fazer uma refeição, atinge 276 milhões de pessoas em todo o mundo, o dobro de antes da pandemia. Por outro lado, há quem lute contra essa situação e tem um programa mundial de alimentos que recebeu inclusive o Prêmio Nobel da Paz em 2020 da ONU, maior agência humanitária das Nações Unidas. Esse programa, a ideia é contribuir por meio da assistência alimentar e de projetos de segurança nutricional, a ajudar pessoas que se recuperam de conflitos, de desastres e do impacto das mudanças climáticas. Sobre isso eu vou conversar agora com Daniel Balaban, que é representante do Brasil no Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Como vai o senhor? Seja bem-vindo, uma boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, Pablo. É sempre um prazer falar com todos os que acompanham a Band News TV. Prazer é nosso. Daniel, como é que está o Brasil nesse cenário? A gente sabe que a situação econômica está aí, só da porta para fora, na casa de muita gente, nas ruas. Mas como é que está o Brasil nesse cenário de insegurança alimentar, no cenário da fome mundial? Bom, o Brasil não está muito diferente do quadro que você acabou de falar, né? O Brasil ele está num processo de crescimento do número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Esse crescimento ele já vem nos últimos 6, 7 anos, não é de agora, não foi por causa da Covid, não foi por causa da guerra. Ele é um crescimento constante e muito preocupante. Então, agora nós chegamos no momento no qual tem que ser feito alguma coisa para que esses números não piorem. Os números têm piorado e aqueles números que têm saído já alcançam uma cifra de um número de pessoas, né, no país, aqui no Brasil, que estão nessa situação e que já é inconcebível. Um país tão rico, um país que produz alimentos, um país que não está em guerra, que não tem conflitos, né? Os nossos desastres climáticos não são tão difíceis ou ruins como em outros países do mundo. Então, não é algo que nós possamos aceitar como normal o número crescente de pessoas passando fome num país como o Brasil. Daniel, citei muito rapidamente a insegurança alimentar e o que é. Gostaria que o senhor se aprofundasse, por favor, o que é a insegurança alimentar, o que é a fome. Insegurança alimentar nutricional é um nome mais politicamente correto, vamos dizer assim, para replicar a pessoa que está sentindo fome. Seja uma insegurança alimentar nutricional leve, significa aquela pessoa que ela não tem acesso aos alimentos saudáveis, ou seja, nutritivos, na quantidade necessária que, por exemplo, um nutricionista diria para ter. Isso é metade, praticamente, da população brasileira, né? Aquela segurança alimentar nutricional moderada são aquelas pessoas que têm acesso, mas somente uma refeição por dia, e também alimentos que não são nutritivos, né? Aquela pessoa que se alimenta de qualquer coisa na rua, né? Pega ali um refrigerante, uma coxinha, alguma coisa para forrar, como a gente chama, o estômago. Então, esse aí é o moderado. E tem ainda o caso grave, que é aquela pessoa que não tem nada, nem esse alimento para forrar o estômago ele tem nesse momento, que hoje seriam em torno de 20 milhões de brasileiros nessa situação, que se não tiver ajuda, se não tiver quem dê uma quentinha, quem dê uma cesta básica, quem ajude, essa pessoa realmente passará fome e não terá alimentos para si e para sua família. Portanto, é um quadro realmente desesperador, né? E nós temos quase metade da população brasileira com algum grau de insegurança alimentar e nutricional. O Brasil tem um programa, por exemplo, de acesso a uma renda mínima, não dá para a gente chamar de renda básica, mas uma renda mínima que pode, de alguma forma, ajudar as pessoas em extrema pobreza a comprar comida, por exemplo. Mas ainda assim, o acesso não é tão fácil quanto parece. O senhor faz parte de um programa que ganhou o Nobel da Paz. Que exemplos o programa pode trazer para essa conversa também, para diminuir essa questão da extrema pobreza e da insegurança alimentar?
Pois é, Pablo. O Programa Mundial de Alimentos, ou World Food Programme, a sigla em inglês, WFP, né, é a maior agência humanitária das Nações Unidas, presente em mais de 100 países ao redor do mundo, tentando levar alimentos, tentando levar algum grau de solução para as pessoas que estão agora, nesse momento, sem esperança. Né? Então, para você ter uma ideia, a gente alimenta todos os dias mais de 120 milhões de pessoas ao redor do planeta e não é suficiente. Como você mesmo sabe, tem mais de 800 milhões de pessoas que estão agora necessitadas e dependendo de algum tipo de alimento. O mais importante, o caso do Brasil é muito diferente do caso de outros países que nós trabalhamos. Temos países na África onde não há produção de alimentos, onde eles vivem graves crises climáticas, onde eles vivem conflitos, o caso da guerra da Ucrânia. Então, as pessoas estão sendo desalojadas, estão debaixo de bombas, debaixo de balas, é uma situação diferente. Aqui no Brasil, o problema é econômico. Aqui no Brasil existe alimento, existe, você vai, você vê, tem um supermercado, tem alimento no supermercado. O problema todo é que as pessoas não têm dinheiro, não têm acesso. O problema do Brasil é econômico. Então, essas pessoas não estão tendo acesso. Então, quando você tem um botijão de gás custando R$ 120, a pessoa que ganha menos de um salário mínimo, você sabe que hoje a média de renda de um brasileiro é de R$ 400. Então, a pessoa vai ter que decidir se ela compra o gás ou se ela compra alguma coisa para comer. Então, é uma situação que realmente leva a um desespero muito grande. E o problema brasileiro, como é um problema econômico, né, as atitudes e as referências são econômicas. Então, tem que fazer alguma coisa para que as pessoas tenham acesso à renda, né, que a grande maioria das pessoas possa ter acesso a mais renda. E cada vez menos os brasileiros estão tendo acesso à renda. Por isso que é essa situação. O problema do Brasil não é escassez de alimentos, não é falta de alimentos. O problema do Brasil é o acesso das pessoas a esse alimento, porque elas não têm dinheiro para comprar. E no caso das crianças, Daniel, porque aí é um cenário também muito preocupante quando a gente faz um recorte das crianças em si. É, Vocês chegaram a se debruçar sobre esses números, sobre as crianças nesse cenário e qual a gravidade que a continuidade das crianças nesse cenário, ou agravamento, pode ter para o país? Olha que coisa interessante, Pablo. O Brasil tem um dos maiores e melhores programas de alimentação escolar do mundo, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar Brasileiro, que serviu, inclusive, serve de parâmetros para vários países do mundo que estão criando e construindo programas de alimentação escolar baseados na experiência brasileira. Veja, o Brasil é um exemplo para outros países do mundo. E esse programa, ele atende as crianças desde as creches até o final do ensino médio com uma alimentação saudável ao dia, alimentação organizada, inclusive, por nutricionistas e comprada pelo menos 30% dos pequenos agricultores familiares. Então, esse programa ele tem salvado a vida de milhões de crianças, são mais de 40 milhões de estudantes que recebem essa alimentação todos os dias nas escolas públicas brasileiras. Então, o mais importante para que nós salvemos e trabalhemos as crianças é incrementar o programa de alimentação escolar e fazer com que mais recursos, não somente do governo federal, mas também dos governos estaduais e municipais, tenham acesso a essas crianças. Hoje, nós temos um momento mais adequado para que criemos mais restaurantes populares também. O Brasil foi um dos países pioneiros na criação dos famosos restaurantes populares que tinham refeições a R$ 1 durante muito tempo. E durante a crise, o que aconteceu? Fecharam. Né? Agora que precisa mais, nós teríamos que abrir. Então, hoje o Brasil tem dependido muito de ação da sociedade civil organizada, de igrejas, de fundações, de pessoas tentando resolver e ajudar as pessoas que estão nessa situação. Mas isso não resolve. Sem uma ação de política pública, sem uma ação efetiva do Estado, quando eu falo Estado, são todos os entes que pertencem, né, à Federação Brasileira. Tem que tomar atitude, porque esse é um momento delicado, que se nós não fizermos nada, nós estaremos criando, né, uma geração que vai ter muitas dificuldades de retornar à sociedade, retornar à cidadania. Daniel, muito obrigado pelo tempo do senhor, pelas análises, por dados tão importantes assim, porque isso diz respeito, como eu disse no início da nossa conversa, ao que está da porta para fora. Quando a gente sai do estúdio, por exemplo, da redação, dá de cara nas ruas com o aumento de pessoas, sim, realmente nessa situação e também na insegurança alimentar. Muito obrigado, até uma próxima, viu?